Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre bancos de dados genéticos. Recentemente, as redes sociais foram tomadas por postagens de pessoas que fizeram a trend da ancestralidade genética. Nesses conteúdos, elas compravam kits de empresas que coletam DNA para supostamente mostrar traços de descendência em outros continentes. As pessoas coletavam amostras de suas salivas e mandavam para a empresa que armazenava esse material genético e entregava o resultado através do aplicativo. No entanto, em outubro de 2023, houve um vazamento massivo de dados genéticos armazenados por algumas empresas em servidores americanos. Essas informações chegaram a ser comercializadas em fóruns da Dark Web. O debate sobre bancos de dados genéticos também passa por iniciativas médicas compulsórias para armazenamento dessas informações. Em 2023, os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam inconstitucionais, no julgamento da ADI 5545, que os dispositivos de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que determinam que hospitais públicos e privados guardem o material genético de mães e bebês, sem o consentimento expresso da parturiente, após o parto, para impedir ou dificultar a possível troca de bebês. Todos os ministros acompanharam o relator Luiz Fux, que entendeu que, por mais que a intenção do legislador tenha sido positiva, a norma é desproporcional e viola direitos fundamentais como a privacidade e a dignidade da pessoa humana. Os ministros entenderam ainda que a medida contraria a proteção de dados e a bioética. O relator apontou que a norma fluminense não diz como os dados seriam armazenados e ainda previa que a coleta fosse feita de maneira compulsória, sem o consentimento expresso da mãe. No final do julgamento, a Corte fixou a tese de que é inconstitucional a lei estadual que preveja o armazenamento de material genético de nascituros e parturientes em unidades de saúde, com o fim de realizar exames de DNA ou comparativo em caso de dúvida. Se, por um lado, a criação de bancos de dados genéticos pode oferecer avanços significativos na pesquisa médica, diagnósticos de doenças genéticas e desenvolvimento de tratamentos personalizados, por outro, essa prática levanta sérias preocupações relacionadas à privacidade e à segurança dos dados, uma vez que informações genéticas são extremamente sensíveis e únicas para cada indivíduo. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e legislações similares, como, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, estabelecem diretrizes para o tratamento de dados pessoais, incluindo informações genéticas. A LGPD busca proteger os direitos dos titulares dos dados, garantindo transparência, consentimento informado e segurança no processamento dessas informações. Os conflitos surgem quando a coleta e o uso de dados genéticos não estão alinhados com os princípios estabelecidos pela legislação de proteção de dados. Questões como consentimento adequado, finalidade específica da coleta, segurança na armazenagem e compartilhamento responsável desses dados tornam-se pontos críticos. Além disso, a possibilidade de discriminação com base em informações genéticas também é uma preocupação central. A promessa de avanços médicos e científicos proporcionados pela análise de dados genéticos é inegável. Mas como conciliamos esses benefícios com a necessidade de proteger a privacidade e os direitos individuais? Como as leis de proteção de dados, como a LGPD, entram em jogo nesse cenário? Essas são algumas das questões que vamos discutir hoje nesse episódio. Muito bem, Caitlin. Nesse que é o primeiro episódio do ano de 2024, a gente já começa com um tema quente que diz respeito a dados genéticos.
Aliás, sobre esses dados, a gente sabe que aqui a dimensão coletiva desses dados é muito clara, né? Se há uma Sim. utilização indevida desses dados, o problema não é apenas do titular, mas também da sua ascendência, descendência, parentes e tantos outros. E, de certa forma, esses problemas se potencializam diante de situações como a que a gente viu no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, que, para minha surpresa, nem foi tão divulgada, pelo menos diante da importância do assunto que ela tratou. E diante disso tudo, então, Caitlin, vamos começar falando um pouquinho sobre os desafios éticos relacionados à criação e manutenção desses bancos genéticos. Normalmente, essas iniciativas são sempre acompanhadas de uma descrição dos supostos efeitos positivos. É muito bom a gente ter dado genético, vai poder pesquisar, vai poder ajudar os indivíduos a descobrir tendências, propensões a doenças, mas e os riscos? E as dificuldades e os desafios, não apenas éticos, mas também jurídicos? Começa falando um pouquinho para a gente, o que é que você pensa disso, minha amiga? Ana, então, primeiro, né, boas-vindas a 2024, né, nosso primeiro episódio. Realmente esse tema é quente e é um tema que é super interessante porque está muito no nosso dia a dia, por mais que a gente não imagine, né? Na própria internet hoje, né? Se você entra em qualquer Instagram da vida, você tem, nas redes sociais, de uma forma geral, você tem inúmeros anúncios, né, de empresas que fazem testagem genética, seja para fins de identificação de doenças ou tendências a doenças, seja para fins de avaliação, né, de ancestralidades, né, de ascendência, o que é muito engraçado, diga-se de passagem, né, engraçado no sentido de que você querer saber isso, né, querer saber que 1% da sua carga genética é etíope, 2% é portuguesa, enfim. Mas isso está realmente, esse tipo de serviço, né, de oferecimento de serviço, está cada vez mais próximo da nossa realidade, né? Basta você receber um kitzinho em casa e você faz uma coleta de saliva, envia, né, essa saliva que é suficiente para fazer um perfilamento genético seu para os Estados Unidos, geralmente, onde é feita toda a avaliação, é feita toda a avaliação daqueles dados específicos, né, de DNA, do seu DNA, para identificação do que quer que seja relacionado a esses dados, seja doença, né, seja questões relacionadas à doença, seja questões relacionadas à ancestralidade e à ascendência. Então, é óbvio, né, que a gente está falando de uma primeira linha, né, de abordagem desse tema, que é uma linha que diz respeito a comércio, né, é uma linha do capital, né, da comercialização das empresas, né, que tem uma finalidade que pode ser vendida como altruísta, né, ou seja, essas empresas que são grandes coletoras, por assim dizer, né, de dados, de DNA das pessoas, de dados, portanto, genéticos, que mantêm essas bases de dados e cedem, né, compartilham essa base de dados, às vezes nem de forma gratuita, às vezes muito bem remunerados, com empresas de pesquisa científica, farmacêuticas, hospitais, que vão ter, obviamente, um benefício do acesso a esses dados para fazer pesquisa clínica, para desenvolvimento de remédios, medicamentos, técnicas específicas de tratamento, etc, etc. Então, por que que eu estou dando essa volta? Porque a gente está falando de desafio ético, né? Então, acho que o primeiro grande desafio ético que a gente tem quando a gente está falando de uma base de dados genética é justamente aquele relacionado ao limite para a coleta, o armazenamento e o compartilhamento dessas informações genéticas, como você bem disse, Ana, não dizem respeito a mim unicamente, titular do meu dado genético, né? Titular do meu DNA, mas a todas aquelas pessoas que se conformam a essa carga genética e que fazem parte, por exemplo, da minha família, meus pais, meus filhos, meus irmãos, né? Que compartilham desse mesmo código genético, né?
Então, do ponto de vista, né, começando falando especificamente da organização privada, né, capitalista, né, do ponto de vista desse desafio ético, a gente está diante realmente de uma necessidade de limitação específica, regulamentada do uso desses dados para fins de exploração, não só, né, de exploração capitalista, né, privada, como também para fins de compartilhamento com empresas ou até mesmo instituições públicas que vão fazer pesquisa científica. Então, o desafio ético é qual é o limite, né? O A gente limite. pode, a Exato. gente pode usar a bioética, por exemplo? Essa é a pergunta que eu jogo para você. Os princípios da bioética? Só pode como a gente deve, né? Mas veja que para isso a gente precisa conscientizar as pessoas, por um lado, né? Já que se estamos falando de desafios éticos, eles não são coercitivamente exigíveis, né? Do ponto de vista de obrigações, e a gente precisa também pensar os desdobramentos aí jurídicos que se impõem coercitivamente. Eu achei muito interessante essa sua introdução, porque você já trata, em primeiro lugar, dessa dimensão transnacional. Esse exemplo do teste de ancestralidade é muito significativo. Você manda já seus dados genéticos para um agente estrangeiro, que não Sim, necessariamente terá lá a mesma proteção. Você consente, mas você não sabe exatamente se a finalidade que justificou o seu consentimento vai ser preservada. E isso sem falar exato. em incidente de segurança e tantos outros. E aí as pessoas muitas vezes não sabem dos riscos que estão envolvidos aí. Porque, e Uhum, aliás, esse é um ponto sobre o qual depois a gente vai falar. Para além de tudo isso que você disse, o dado genético ele é sensível, e é o dado sensível por excelência, pelo potencial de informações que ele pode revelar ao nosso respeito. Né? Aliás, todos nós na ciência acompanhamos esse debate, o quanto dos nossos comportamentos, valores, pensamentos, o quanto das nossas vidas é uma decorrência da genética ou de fatores externos, né? E a gente sabe que esse é um debate científico que é extremamente frutífero, ele muda, é também variado, há cientistas com diferentes posições, mas uma coisa é certa, a genética, ela revela muito sobre nós. E daí a uhum, preocupação que se manifestou no julgamento do Supremo de uma espécie do que eles chamam de genetização da vida. Ou seja, quem tem acesso aos meus dados genéticos pode antecipar, talvez, não só questões de saúde minhas, mas inúmeras outras questões. E quanto mais a ciência evolui, talvez maior o potencial que dados genéticos têm de revelar muitas vezes características nossas, propensões que às vezes nem sabemos, propensões que muitas vezes não se realizarão, porque o fato, por exemplo, de eu ter uma tendência a desenvolver uma doença não quer dizer que eu vá desenvolver. Mas, se uhum. esse dado genético cai nas mãos de agentes de saúde, de operadoras de plano de saúde, talvez isso seja determinante na hora do meu acesso a serviços de saúde ou a seguros e tantas outras coisas, né? Eu, quando vejo Uhum. isso, Caitlin, me lembro daquele filme Projeto Gataga, não sei se você viu, talvez os mais novos não Ah, lembrem dele, né? maravilhoso, super recomendo. Super recomendo, porque na época ele lidava com a ficção, em que os destinos das pessoas seriam determinados pela sua genética, mas hoje, de certa forma, já é uma realidade. Imaginem se Uhum. empresas de recrutamento começam a ter acesso aos dados genéticos dos seus candidatos para levar em consideração esses dados genéticos no momento de saber quem vai ser contratado ou quem vai receber uma progressão funcional, quem vai ser admitido numa universidade. Então, quer dizer, esse risco, né, de uma genetização da vida, hoje, ele é muito presente e ele não pode ser negligenciado, né? Muitas vezes as pessoas que estão fazendo esses testes, elas estão na brincadeira, divulgam, inclusive, o resultado desses testes na internet, sem terem a menor noção dos riscos envolvidos nisso. Não, sem dúvida. Você lembrou agora desse compartilhamento, né? Eu acompanho um professor de história, biólogo, que faz esses testes genéticos com celebridades nos Estados Unidos e depois revela, né, nesse programa televisivo,
Na verdade, é um programa da televisão, mas também é transmitido pelo YouTube, em que ele faz as conexões entre celebridades também. Então, ele consegue identificar que, enfim, a Madonna é relacionada ao Pelé. Tem o mesmo sequenciamento genético, e aí junta essas duas pessoas, enfim. Então, do ponto de vista do entretenimento, eu, como espectador, acho divertidíssimo. Do ponto de vista da potencialidade danosa, né, que essa informação revelada traz, é, sem querer ser catastrofista, né, e trazer aqui uma visão de apocalíptica, né, mas eu acho que a gente tem uma possibilidade, sim, de danos que vão não só atingir aquela pessoa cujo dado genético, cujo perfil genético está sendo identificado, mas também todos aqueles que se conectam àquela pessoa, né? Uma grande árvore, né? Exatamente. E aí, Ana, eu acho que assim, a gente estava falando, né, no início da nossa conversa, a gente estava falando sobre a decisão, né, do Supremo Tribunal na ADI 5545, e aí o segundo aspecto, né, que eu acho que a gente tem que falar do desafio ético, né, sobre o desafio ético, diz respeito ao uso pelo poder público, né? Quer dizer, o perfilamento genético para além da exploração capitalista, Sim, porque não que isso não esteja desconectado com o interesse público também. A gente pode muito bem pensar, né, e isso de fato acontece, em serviços privados de perfilamento genético, né, de manutenção de bases de dados, né, de banco, né, de dados genéticos privados que compartilham esse dado, por exemplo, com o SUS, com o NHS da Grã-Bretanha, que utilizam esses dados para uma finalidade de oferecimento de serviço público, né, de determinadas funções, né, ou determinados tratamentos, né, que vão ser concedidos pelo serviço público. Então, de alguma forma, está tudo conectado. Mas especificamente sobre a base de dados mantida pelo poder público, né, pelo Estado, a gente tem uma questão que é muito relevante, que vai para além da ADI, na verdade, a gente já vai voltar à ADI, mas que diz respeito à manutenção de base de dados pelo Estado quando a, a própria lei, né, impõe ou exige essa manutenção, né, exige essa criação dessa base. Eu estou falando especificamente, e aí é uma lei específica, né, para a gente comentar, que é a Lei 12.654 de 2012, perdão, que modificou a Lei de Execução Penal, prevendo ali a coleta de um perfil genético como forma de identificação criminal. Então, veja, não sei se todos sabem, né, o Brasil, ele tem hoje, né, ele mantém um Banco Nacional de Perfil Genético. Hoje, já existem mais de 175 mil perfis cadastrados pelo Estado brasileiro. E esse perfil, né, esse cadastro, esse Banco Nacional, ele serve ao propósito que é trazido por essa lei que eu mencionei, de manter um banco que vai ser gerido, né, por uma unidade oficial de perícia criminal, né, então é do Estado mesmo, que vai poder fazer que vai revelar os traços, né, somáticos das pessoas e que vai poder fazer essa identificação, por meio dessa identificação desses traços, poder fazer uma investigação criminal específica. Então, esse é um primeiro, essa é uma primeira função dessa base, né, de dados genéticos mantida pelo Estado brasileiro, mas a gente tem uma outra função que é justamente trazida pela Lei de Execução Penal, né, que foi modificada por essa lei mencionada, que estabelece a obrigatoriedade de submissão de um condenado por crime doloso praticado com violência grave, por exemplo, crime contra a vida, contra a liberdade sexual, crime sexual contra o vulnerável, a fazer o exame ou a fazer a identificação do perfil genético por extração de DNA. Então, voltando lá para o nosso papo inicial, né? Então, para além da questão da exploração privada dos dados genéticos pelas empresas, a gente também tem
a manutenção de bases de dados pelo Estado, de dados genéticos pelo Estado, para fins de persecução penal. Então, funções diferentes, desafios éticos semelhantes, Exatamente. acredito eu. Eu concordo plenamente com você e não é sem razão, a gente já teve a oportunidade de discutir isso em outros episódios, né, que a LGPD excepciona o tratamento de dados para efeitos, né, de investigações criminais, segurança nacional, embora já mostre ali que, ainda que a gente precise de uma LG penal, cuidados precisam ser tomados nesse sentido, porque é o que você disse, os riscos são semelhantes. Ainda que eventualmente uma justificativa para o tratamento nesse caso se dê a partir de uma perspectiva de um interesse público mais reconhecido, mas os riscos para os titulares são muito grandes. Em primeiro lugar, porque no fim das contas, a gente volta para aquela discussão essencial. Hoje, a gente tem condições de assegurar o cumprimento do princípio da finalidade? Ou seja, a finalidade que justifica a coleta do dado, nesse exemplo que você deu, que é exatamente a persecução penal, ela será não só obedecida, como será a única. Não haverá desvios dessa finalidade, incidentes de segurança, porque aqui a gente entra numa discussão muito interessante, já fazendo também, mais uma vez, um gancho com esse julgamento do Supremo. Esse caso é um caso muito interessante. Eu aconselho realmente os nossos ouvintes que deem uma olhada. Se não conseguirem ler o acórdão, que leiam a ementa, que já é bastante instrutiva. E tem um ponto dessa ementa, que eu vou até pedir licença para ler, que são os itens 12 e 13. Veja o que diz essa ementa, e esse foi um caso relatado pelo ministro Luiz Fux. A apropriação de informação genética gera diversos riscos ao que surgem dessa, dentre os quais se destaca a genetização da vida, fenômeno que reduz o indivíduo à sua dimensão exclusivamente genética. Esse fenômeno, do qual resulta a discriminação de determinadas pessoas, denominadas, aspas, sadios doentes, criando-se, com laço no conhecimento de dados genéticos desses sujeitos, uma nova categoria social das pessoas que potencialmente são capazes de desenvolver uma doença genética, incluindo a conduta de seguros de saúde e ambientes de trabalho. As informações genéticas alheias revelam conhecimento sobre vulnerabilidades, resistências a agentes químicos e físicos, reações a medicamentos e, possivelmente, inferências sobre comportamento. Então, veja, o Supremo já acena no sentido de que, olha, você já consegue ter um mapeamento da vida biológica do indivíduo, mas mais do que isso. Na verdade, nós sabemos, né, que essas informações genéticas, em muitos casos, estão associadas à forma como o indivíduo se comporta, à forma como ele vê o mundo. E, considerando todos os sistemas de inteligência artificial que hoje também são utilizados para predizer comportamentos, para se antecipar ao que as pessoas pensam, fazem, ou, na verdade, como elas se portam, isso pode ser extremamente perigoso. Então, você está falando, bancos genéticos para efeitos de investigação criminal. Se a gente analisa pelo interesse público relacionado a isso, tudo bem. Mas e os direitos dessas pessoas que têm seus dados ali? E se houver um incidente de segurança? Os riscos que elas terão dessa genetização indevida de suas vidas, muitas vezes passando até penas perpétuas, né, por penas, entre aspas, né, consequências danosas, independentemente das sanções criminais relacionadas aos crimes e condutas pelas quais elas estão sendo investigadas. E há um ponto comum também no que você fala, né, Caitlin? Sempre a gente está tentando buscar uma justificativa para o tratamento desses dados e normalmente a gente vai tentar acoplar algum fundamento de interesse público. No caso da investigação criminal, isso já é bem óbvio, mas nesse caso do Rio de Janeiro, também foi esse o fundamento invocado, né? Olha, precisamos coletar dados genéticos da mãe e do filho para eventualmente prevenir ou resolver problemas de trocas de crianças em maternidade. A grande questão é: será que essas medidas estão sendo proporcionais aos benefícios que justificam? Ou será que os riscos, na verdade, não são muito maiores?
No caso do julgamento do Supremo, foi o que o Supremo entendeu. Os riscos são muito maiores, a medida é totalmente desproporcional. Na questão penal, a gente sabe que a discussão se coloca em outro nível, mas ainda assim a gente precisa ponderar com muita atenção se realmente os benefícios, os efeitos positivos, a preservação do interesse público justifica a manutenção dessas bases, e ainda que justifique, como então essas bases serão montadas e preservadas? Porque aqui a gente tem duas questões. Pode coletar? Ok, mas como? De que maneira esses dados vão ser armazenados? Quais são as medidas de salvaguarda? Como é que a gente vai evitar incidentes de segurança? Como é que a gente vai assegurar o cumprimento do princípio da finalidade? Senão fica tudo absolutamente solto. E, de fato, os titulares Sim. desses dados passam a estar muito expostos, não te parece? Não, sem dúvida. Agora, Ana, é importante, né? A gente está falando de proteção de dados genéticos e especificamente agora, né, dentro de uma dinâmica de tutela, né, pelo poder, pelo Estado para fins de persecução penal, né? E é importante a gente falar com os nossos ouvintes, né, que apesar da Lei Geral de Proteção de Dados não se aplicar a essa situação, como você bem colocou, o artigo 4º, parágrafo 1º da lei diz que a principiologia é aplicada. Então, a gente está falando de finalidade, a gente está falando de segurança, estamos falando de minimização. Então, todos os princípios que se aplicam à lei vão se aplicar também no tratamento desses dados genéticos. Outras regras específicas da lei não vão ser utilizadas enquanto não houver uma legislação específica tratando, né, dessa hipótese, a famosa LGPD penal, mas a principiologia já se aplica. Então, Perfeita observação, né, Caitlin? E eu acho que essa sua conclusão, ela se reforça depois que claramente se estabeleceu a natureza constitucional do direito à proteção de dados, ou seja, como direito sim. fundamental que é, então isso só reforça a necessidade de uma principiologia comum, incluindo aí os casos de tratamento para fins penais. Então, voltando então, a gente tem duas situações: tratamento privado para finalidades privadas e tratamento público para finalidades públicas, especificamente de persecução penal, né? Porque a ADI 5545, mal ou bem, a finalidade é obviamente a tutela, né, da parturiente e do filho, do direito à maternidade da mulher, mas através do que você bem colocou de uma desproporcionalidade absurda, né? Então, e tem a ver ainda com a questão, obviamente, criminal, né? De retirada da criança, né? Do hospital, aqueles casos horríveis, né? Que a gente vira e mexe e vê no noticiário. Mas, de qualquer Tanto maneira, a que ela gente está. abria mão, né, Caitlin? Desculpa te interromper, do consentimento da mãe. Esse é um ponto É importante isso, que foi muito explorado pelos ministros, né? Ou é seja, isso. a mãe, mesmo contra a sua vontade, é obrigada a ter seus dados genéticos coletados, assim como o do seu bebê. Assim como no caso da lei que modificou a lei de execução penal para exigir, né, essa manutenção dessa base de dados. Então, pelo amor de Deus, a gente não está aqui dizendo que as medidas elas são equivocadas, não, muito pelo contrário, né? Quer dizer, a ADI 5545, acho que ficou claro que ela é absolutamente desproporcional. Agora, a lei de execução penal, a manutenção de um banco de dados genéticos, né, pela União, para fins de perícia criminal, a gente não está de forma alguma, pelo menos eu não estou de forma alguma, me colocando contrariamente a isso. Mas os limites, não só éticos, mas também principiológicos, eles têm que acontecer. Os Claro que aqui a procedimentos, gente. não é, Kate? Os E limites e os os, procedimentos, no sentido, ok, ainda que entendamos que o interesse público relacionado à persecução penal justifica que esses dados genéticos sejam mantidos, como vamos assegurar a finalidade? Como vamos realmente fazer cumprir o princípio da segurança, evitar incidentes e tantos outros problemas que podem decorrer? Porque é um ponto que nós já falamos aqui várias vezes, e especificamente no episódio sobre vazamento de dados. O dado, uma vez vazado, não tem como mais ser desvazado. No início do sim, episódio, a gente inclusive descreveu
uma situação de incidente de segurança que aconteceu com uma dessas empresas, e um dos resultados disso foi dados genéticos das pessoas envolvidas estavam sendo comercializados, inclusive na Dark Web. Isso é um dano Uhum. irreparável, não só para o Sim. titular, como para todos os seus parentes e aquelas pessoas que, de alguma maneira, terão os seus códigos genéticos revelados total ou parcialmente a partir do vazamento do dado genético de um parente próximo. Ô, Ana, olha só que interessante, eu já vou jogar essa bola para você. Uma bola quadrada, não é redonda, não. Olha só, a gente está falando da necessidade, nesse caso específicos, né, da ADI, tanto da questão penal, né, do afastamento do consentimento. Mas vamos considerar que o consentimento é absolutamente fundamental, enfim, é a base fundamental para o tratamento desses dados genéticos, para a constituição dessas bases de dados genéticos, do perfil genético. Beleza? Então eu vou lá, bonita, dou consentimento para uma empresa de análise da ancestralidade, pego lá o meu cuspezinho, boto no envelope, mando para os Estados Unidos. Eu dei meu consentimento, né? Às vezes nem esclarecido, né? Porque às vezes não, né? 90% das vezes ninguém lê o que está escrito ali. A gente nem sabe para onde é que está indo aquele pacote, né? Mas e a minha mãe? Que tem a minha carga genética, ela não consentiu. Será que ela precisa consentir? Essa bola é quadrada, né? Ela não é redonda. Quem é o titular do dado aqui, na verdade, que está interessado, que está, na verdade, né, entregando, né, consentindo, entregando aquele material para um perfilamento genético, sou eu. O impacto que o tratamento daquele dado vai gerar será em mim e em terceiros que se ligam a mim por conta da genética. E aí, olha só como a gente tem essa questão do consentimento como tão fragilizado no final das contas. Sem dúvida. Eu acho que a questão dos dados genéticos, e mais especificamente desse exemplo que você nos traz, Caitlin, mostra o quanto essa base legal ela é frágil sob vários aspectos, né? Em primeiro lugar, como você mesma já adiantou, será que as pessoas que estão se submetendo a esses testes, muitas vezes por uma brincadeira e etc., uma curiosidade, eu acho que isso faz parte de todos nós, elas de fato foram devidamente informadas sobre o que vai ser feito com aqueles dados, quais os procedimentos de segurança que serão adotados, se haverá ou não o compartilhamento daqueles dados, quais são os riscos envolvidos naquele tratamento de dados? Não me parece que sim. Então, a rigor, a gente poderia até questionar a própria inexistência de uma base legal válida se de fato não houver esse tipo de informação. E por outro lado, Uhum, você toca aqui numa questão delicadíssima, né? Ou seja, eu posso consentir em um ativo que, pela sua natureza, no caso genético, não é exclusivamente meu, ou traz uhum, reflexos, né, nos meus parentes mais próximos, etc. Isso é algo muito uhum, complicado, como a gente já, mais uma vez, teve a oportunidade de discutir aqui. A partir do momento que a gente admite que há uma dimensão coletiva importantíssima dos dados pessoais, isso é muito claro nos dados genéticos, o consentimento já começa a se tornar uma base legal extremamente frágil. Por quê? Como é sim. que eu, por meio do meu consentimento individual, vou influir negativamente na esfera jurídica de outras pessoas que não consentiram com aquilo? Isso já é um problema de difícil solução, não é verdade? Uhum, De fato, é muito complicado. Até do ponto de vista econômico, há alguns autores que mostram que não só do ponto de vista existencial, mas que esse consentimento individual, inclusive, tem impactos econômicos negativos para as outras pessoas. Por quê? Se eu vendo, vamos imaginar, né, ou abro o meu código genético, nesse caso eu estou pagando por um serviço, mas vamos imaginar que eu queira sim. vender meus dados Vo- genéticos para uma empresa de pesquisa. Eu Você é consumidor, inclusive. Exatamente, Você se coloca numa posição de consumidor também, acho. exato. Se eu estiver vendendo esses meus dados, eu necessariamente estou desvalorizando todos os dados genéticos do ponto de vista econômico dos meus parentes, porque como? Por meio dos meus dados.
aquelas informações, ou várias delas, já são acessíveis. Se eles quiserem vender, provavelmente aquele ativo deles já não terá o mesmo valor. Mesmo valor. Então, Sim. isso mostra que essas soluções de mercado, baseadas em consentimento individual, elas acabam não atendendo o problema nem do ponto de vista existencial, nem mesmo do ponto de vista econômico, né? Porque aqui a gente está diante de um ativo, por assim dizer, eu estou usando ativo com muito cuidado, entre aspas, né? Uhum. Porque realmente eu acho que dados pessoais, ainda que possam ser vistos como ativos econômicos, não é esse o aspecto mais importante deles, e nem pode ser. Eu acho que é o aspecto existencial que vai ter que ser preservado a todo custo. E aqui, no caso, a gente tem um aspecto existencial que, além de tudo, não é apenas individual, é coletivo. Então, esse é mais um dos Ge- casos, Caitlin, que sem responder, mas pelo menos tentando É, acertar minimamente essa bola, não me parece que o consentimento resolve o nosso problema aqui. até porque, né, Ana, além de tudo isso, a gente, quer dizer, inicialmente a gente não, por a gente estar falando de dados pessoais sensíveis, né? Dado genético está lá, é numerado lá na LGPD como dado, no artigo 5º, inciso 2º como dado sensível, né? O consentimento ele é qualificado, né? Ele tem que ser informado, ele tem um nível de transparência enorme, explicação e tudo que vem em torno dessa grande qualificação do consentimento. Então, como fazer com que esse consentimento seja de fato informado, né? Seja compreendido pelo aquele que está realizando a coleta daquele dado, que está entregando aquele dado genético para uma base, para entender o quão complexo esse negócio, né? E aí, Ana, eu tô uma notícia aqui da BBC que é super interessante, que é uma notícia que é relativamente antiga, né? Se a gente puder usar, os tempos são tão corridos que a gente já acha que 2019 é antigo. Mas há uma reportagem de 2019 que faz uma devassa nessas empresas que fazem teste de ancestralidade, exame de saúde, no que diz respeito à investigação econômica, né? Como é que essas empresas estão ganhando dinheiro? É pelos US$ 18 que elas recebem de cada indivíduo que faz a testagem, né? E aí foi revelado aqui, né, na verdade, são dois casos que foram revelados nessa reportagem. Um primeiro que foi em janeiro de 2019, quando a empresa de genealogia Family Tree DNA admitiu que estava compartilhando informações genéticas dos seus clientes com o FBI, a Polícia Federal Americana, para auxiliar a identificação de suspeitos de estupros e assassinatos. Bom, isso foi o que foi informado, né? Eu diria até, deve ir até para além de estupro e assassinato, mas enfim, certamente as pessoas que estavam, né, realizando essa testagem, né, essa testagem não, né, esse teste de ancestralidade, essas pessoas não tinham conhecimento desse compartilhamento, não tem a menor dúvida que não tinham. E no segundo caso, que nessa reportagem da BBC, que foi trazido pela reportagem da BBC, é da companhia de análise de DNA, a 23andMe, que foi justamente a empresa que sofreu o ataque hacker, que revelou lá os dados de 14 mil pessoas, impactou 6,9 bilhões de indivíduos com essas informações de perfis de ancestralidade, e, enfim, certamente, quer dizer, foi um impacto gigantesco, sem dúvida nenhuma. Mas voltando aqui para a BBC, então, o que a gente teve aqui de interessante, né, nessa reportagem, ou nessa análise da reportagem, né, é que essa empresa, a 23andMe, assinou um contrato de US$ 300 milhões com a GSK. Quem é a GSK? GSK é uma indústria farmacêutica gigante. E esse contrato de 300 milhões, nesse contrato,
estava estipulado o compartilhamento desses dados genéticos, né, desses perfis genéticos, para a GSK, para auxiliar a GSK no desenvolvimento de novos medicamentos. Será que as pessoas que fizeram essa, esse teste de análise de DNA tinham conhecimento, consentiram, sabiam desse contrato que estava sendo formulado? Mais uma vez, Ana, eu, do ponto de vista, assim, né, do altruísmo da pesquisa médica, científica, eu acho muito interessante, assim, eu doaria o meu perfil genético para uma doaria, né? Não venderia. Tem gente que venderia, mas eu doaria de bom grado meu perfil genético para fazer análises para desenvolvimento de terapias e medicamentos, né? Mas eu estou consentindo. E aquele que tem o objetivo, a finalidade, né, de fazer uma testagem de DNA e que se descobre um belo dia que o GSK, a empresa GSK, desenvolveu um medicamento que justamente teve como fundamento o seu DNA. E ela vai vender no mercado, é o problema econômico, vai vender no mercado medicamento, vai patentear o medicamento, ou seja, vai restringir o mercado, patenteando o medicamento que foi possível desenvolver com base numa testagem genética que eu fiz, que originalmente não tinha essa intenção. Estou perdendo dinheiro, Ana? Esse é um problema complicadíssimo, né? E veja que ele abre aí várias frentes de análise, mas uma delas, como você muito bem adiantou, Caitlin, diz respeito ao próprio modelo de negócios dessas empresas. A gente demorou muito tempo para entender na internet, diante de uma série de big techs, redes sociais, que quando o serviço é gratuito é porque o produto somos nós, não é verdade? E aí você faz essa pergunta que, na verdade, é uma grande provocação. Eu estou pagando US$ 18 por um exame genético. Eu, para ser sincera, nunca fiz e nem faria, exatamente diante dos riscos que eu Ô, considero. Ana, deixa eu falar para você uma coisa. Eu não fiz, mas vamos lá para o paradigma, que é minha mãe. Minha mãe fez, então eu não É, preciso fazer. é, Acabou. exatamente, né? E você tem um exemplo familiar, né, que mostra isso. Enfim, eu não fiz, talvez por questões médicas, se eu tivesse numa família com uma doença genética, como casos, né, a Angelina Jolie é um grande exemplo, você faz o exame genético para identificar e eventualmente prevenir. Talvez numa situação dessa eu considerasse, mas por teste de ancestralidade, jamais. Eu convivo muito bem com a minha curiosidade, talvez ache até charmosa essa curiosidade, né? Independentemente de tudo, os riscos são grandes. Primeiro, pelo modelo de negócios em si, que normalmente é obscuro, e como você disse, na verdade, por trás desses testes, essas empresas podem estar, na verdade, financiando ou subsidiando uma série de outras atividades com parceiros privados extremamente lucrativas, e você acabou de dar um exemplo, ou mesmo com parceiros públicos, né, quando dados genéticos são transferidos por qualquer que seja a razão econômica ou não para o poder público. Segundo lugar, ainda que se dissesse não, elas não têm a intenção de fazer esse compartilhamento de dados, vão armazená-los com a devida segurança. Como se comprova esse armazenamento seguro? Quais são as garantias que eu tenho como titular de dados de que, de fato, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas? Na verdade, eu não tenho garantia nenhuma. É quase que uma questão de você acreditar de que, né, os seus dados serão bem tratados. E outra, quando a gente analisa hoje a questão da segurança dos dados e os vazamentos, a gente percebe que temos bons motivos para desconfiar que os nossos dados não estão sendo tratados com as medidas de segurança devidas. Não só pelo número de incidentes, como pela magnitude desses incidentes, como muitas vezes pelo pós-incidente. A gente perceber Uhum. vários agentes de tratamento que não sabem nem mesmo o que fazer quando estão diante de uma questão como essa, não tem nenhum plano para mitigar efeitos, não tem medidas de salvaguarda e tantas outras questões. Enviar dados para o poder público, puxa vida, Caitlin, quantas vezes a gente já
tratou aqui de problemas de vazamento de dados pelo poder público em situações Sim. absurdas, que nunca O foram nem maior vazador. exatamente. Então, assim, eu não sei o que é pior hoje em dia, se é ter um dado sensível meu como agente privado ou como agente público. É por isso que, para mim, sinceramente, eu acho que o melhor é tentar prevenir. É simplesmente evitar, a qualquer custo, compartilhar meus dados sensíveis, quaisquer que sejam, até que eu possa ter o mínimo de segurança de que sim, todas as medidas para o cumprimento da LGPD, especialmente no que diz a finalidade, a segurança, estão sendo tomadas, né? E hoje a gente está E realmente aí a gente no escuro em relação a isso. a- não sabemos mesmo, né? É quase como uma confiança cega que a gente tem em terceiros cujos objetivos, às vezes, a gente nem sabe quais são, para além da questão econômica, né? E que de forma alguma são reveladas, né? Bom, esse exemplo da 23andMe, né, da empresa que fez o contrato com a GSK e que sofreu o hackeamento, que atingiu 6,9 milhões de indivíduos, é um excelente exemplo da capacidade lesiva, né? Os hackers invadem o sistema não tem a segurança devida, não existem sistemas de informação que são 100% seguros. Esses dados são acessados, são vendidos na dark web. Para quem, por quê, com que objetivo, né? Se a gente quiser, né, ser um pouco catastrofista, e aí vou eu de novo, né, a apocalíptica, né, a gente pode pegar um exemplo e fazer uma comparação, como uma comparação que foi feita numa reportagem também no Estadão, que se chamou, né, ou se tratou a China, por exemplo, como um grande um estado em busca de uma corrida armamentista de DNA. Você já ouviu falar nisso? Corrida armamentista de DNA. A China buscando, exatamente, China buscando dados genéticos humanos, comparando isso, né, esse trabalho chinês, né, esse desenvolvimento tecnológico chinês na manutenção de uma base de dados como uma corrida armamentista de DNA. E Mas aí, claro, né? Caitlin, ou não? Exigindo, inclusive, dos seus cidadãos esses testes genéticos? Não, a Tipo, princípio, nessa reportagem específica, os autores, né, os repórteres, eles trataram especificamente de uma invenção, de um projeto que eles chamaram de Olho de Fogo, que é um laboratório portátil que era capaz de detectar infecções de coronavírus e que foi levado, em 2020, foi levado, compartilhado com a Sérvia, que estava utilizando esse instrumento, né, esse laboratório móvel, né, que foram muitos deles que foram doados pela China, né, e isso, obviamente, né, levantou uma série de questões, inclusive de inteligência, de espionagem, essas coisas meio 007, né, mas levantou-se questões relacionadas a onipresença da tecnologia chinesa no que diz respeito à manutenção de base de dados de sequenciamento genético em países europeus, né? E para que esses laboratórios estavam servindo, né? Para sequenciamento genético de doenças, né? Do vírus, do coronavírus, questões relacionadas à triagem de câncer e outras doenças que podem ser identificadas geneticamente. Mas veja, a gente está diante, essa corrida armamentista, ela diz respeito à importância do dado genético para uma determinada sociedade. Tá? A gente está falando de segurança, a gente está falando de necessidade de a gente manter um sistema de informação, uma base de dados seguras, tá? Mas vamos pensar que existem determinadas populações que têm um sequenciamento genético bastante singular, que podem ser identificados como um grupo. sim. Esse grupo pode ser atingido especificamente não só por uma questão mercadológica, né? Por exemplo, quando a gente pensa em doenças negligenciadas, são doenças de países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, de populações pobres, periféricas, são doenças negligenciadas, não interessa a ninguém cuidar. Se a gente consegue identificar um sequenciamento genético que vai atingir aquela população específica, né, o desenvolvimento a gente tem quase como um stop científico. Não vou fazer pesquisa mais a isso, porque não me interessa, né? Interessa como política pública, mas não me interessa como política econômica, né? Na verdade, exploração econômica. Mas eu estou viajando aqui justamente porque eu me lembrei desse caso da China, do olho de fogo, né? Trazido nessa reportagem do Estadão, né? Que diz respeito ao fato de que essa tal dessa corrida armamentista do DNA pode causar uma explosão de base de dados mundial, de sequenciamento de toda a população mundial, trazendo aí um perigo gigantesco no que diz respeito à segurança. Pois é, e são casos que nos preocupam muito, porque junto com essa busca por dados genéticos, essa corrida armamentista que você se refere, vai também uma ultravalorização dessa dimensão genética da vida, né? Ou seja, como se, ao descobrir o código genético, a gente pudesse ter acesso ao todo do indivíduo, inclusive para fins de julgar esse indivíduo para todos os efeitos. Isso é extremamente preocupante, né? Porque junto com esse processo pode haver uma espécie de reducionismo, determinismo genético, e que pode, na verdade, ser extremamente nefasto para muitas e muitas pessoas. Por isso que a gente começou a nossa conversa lembrando do projeto Gáthaga, né? A pessoa quer fazer alguma coisa, deixa eu dar uma olhada aqui no seu código. Ah, não, você não tem propensão ou, né, um código genético compatível com essa profissão que você quer. Não, você não tem inteligência ou destreza para fazer isso na sua vida. Né? Isso, Uhum. de fato, é muito complicado, até porque essas conclusões necessariamente serão equivocadas, porque a genética nos revela uma série de propensões, mas que não necessariamente se consumarão. O ser humano é uma realidade muito mais complexa, muito mais ampla do que apenas o seu código genético. Agora, dito isso, a gente não pode subestimar o potencial do código genético para revelar informações a respeito da gente. E eu tenho Sim. muito medo, Caitlin, quando eu ouço essas corridas armamentistas, essa ânsia por dados genéticos, da gente realmente estar naquela fase do capitalismo de vigilância, a que o Harari mencionava na época da pandemia, né? Ou seja, da gente estar tendo uma espécie de vigilância, a vigilância que era sobre a pele, agora está abaixo da pele. Ela começa com dados biológicos e agora vai se estendendo cada vez mais para dados genéticos, e ambos, né, extremamente reveladores da gente. E considerando que, além de tudo, esses dados podem ser somados, então eu acabei de dizer, olha, dados genéticos não vão revelar tudo sobre mim, nem podem. Mas se eu parto da premissa de Uhum. que hoje determinados agentes podem ter acesso aos meus dados genéticos, combiná-los com os meus dados biológicos, depois combiná-los com os meus dados comportamentais, na verdade, a gente tem um mapeamento muito próximo de um mapeamento completo sobre esse indivíduo. E a gente ainda não Sim. sabe os riscos que isso representa para o indivíduo, para a sociedade como um todo, especialmente para indivíduos mais vulneráveis, né? Será então que a gente poderia pensar numa. Porque eu acho que realmente assim, a gente não tem como fugir fazer um stop nesse desenvolvimento científico, né, tecnológico e científico da pesquisa do genoma humano. Isso aí eu acho que o trem já passou, né? Mas E é será que a gente importante poderia. que exista essa pesquisa, né, Caitlin? Desculpa. Sim, Um claro. pouco isso. Também sou a favor. Então, assim, uma coisa é eu estar abrindo mão de meu dado genético para brincar, assim, para brincar, para saber questões de ancestralidade. Quer dizer, eu posso viver sem isso. Mas a pesquisa Pode. genética, ela é extremamente importante, tanto no plano individual, para uma série de pessoas que, né, têm heranças genéticas extremamente complicadas, como também no plano coletivo. Então, Sim. obviamente, que a gente não pode abrir mão de todos os benefícios que essa pesquisa genética pode nos oferecer. A grande questão é como obter esses benefícios sem nos expor a tantos riscos. Se- Anonimização funcionaria, medidas de segurança funcionariam. Quem vai fiscalizar? Será que haveria necessidade de uma regulação específica sobre dados é, genéticos?
A NPD, vamos pensar na realidade brasileira, teria condições de fazer isso? Ou precisaria, Nenhuma. né? Não tem uma autoridade multidisciplinar, inclusive com grande conhecimento, não só de genética, como também de bioética e tantos outros aspectos para supervisionar isso. Agora, quem fiscaliza, por exemplo, os laboratórios que estão fazendo esses testes de ancestralidade, por exemplo, né? Bom, Nem aqui a gente não, eu grandes não sei se no institutos de pesquisa, né? Há um não cuidado. sei se o Brasil a gente tem esse serviço sendo oferecido. Assim, se existem empresas brasileiras que Talvez oferecem esse serviço. Talvez tenha, né? Se tiver, eu acho que tem que passar por um processo de Anvisa, de aprovação. Em tese, deveria passar, porque e ser regulado, né? Autorizado, regulado, fiscalizado, porque afinal de contas se trata de um serviço médico, né? Agora, o deve fato ser é isso nos que outros países, né? Quer dizer, porque eles não vão não provar faço a menor no ideia. Brasil. Bom, os Estados Unidos sendo o país mais desregulado do mundo, né, ultraliberal, imagino que lá não deva ter uma preocupação como a gente tem, por exemplo, no país, né? Agora, o meu questionamento, né, seria o seguinte, né? Eu também não sei se essa seria uma melhor resposta, mas é uma pergunta que eu te jogo. A partir do momento em que a gente tenha a possibilidade do desenvolvimento, né, desses tipos, né, de atividade, né, de base de dados genéticos privados para fins de testagem de genoma, verificação de doenças e para fins de análise de ancestralidade. Será que a gente não deveria pensar numa obrigatoriedade do compartilhamento desses dados com o Estado? Para fins de política pública de saúde, não é compartilhar com o Estado, para o Estado ter aquilo, mas para fins de desenvolvimento de política pública de saúde. Estou pensando nisso, se isso seria um quid pro quo aí adequado ou não. Mas, enfim, É só pensando, não tem resposta. respeitar, né, o Estado, especialmente assim que eu penso na realidade Brasil, no despreparo do Estado brasileiro para tratar e cuidar de Ah, sim, cidadãos. Então, talvez com muitos aperfeiçoamentos institucionais, a gente possa pensar nisso. Até lá, sim. eu acho. A gente, a Ah, gente reza. é. E acho que pelo menos, né, eu acho que todos aqueles que estão nos ouvindo devem ter um pouco essa preocupação, né? Dados genéticos são dados absolutamente sensíveis. Todo dado sensível é importante, mas talvez o dado genético É o tenha até mais. é um dado extremamente sensível, né? Então, muito cuidado com a proteção desses dados. E vamos lembrar essa dimensão coletiva, né? Ao abrir mão dos Sim, nossos dados, a gente não está afetando somente a nós mesmos, mas a toda a nossa família. sim, é isso. Agora vamos pensar, né? Será que o próximo futuro vai ser uma regulação, uma regulamentação específica? Ou será que a LGPD já dá cabo dessa história? Mas isso é papo lá Por para essas e frente, por né? outras que eu prefiro manter os meus dados genéticos em sigilo, esperando isso. Até porque é o nosso raciocínio, né? Depois que foi vazado, não tem como ser desvazado. Então, quanto mais eu puder proteger os meus, eu o farei. Talvez diante de uma outra Sim. regulação ou de um outro contexto institucional, eu possa rever minha posição. Até lá, tá difícil. É isso aí, Ana. Muito bom esse papo. Excelente. Eu acho que começamos o ano de 2024 com o pé direito. Maravilha. Gente, muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Vocês podem também ouvir os nossos episódios nas plataformas de streaming ou no nosso site, www.podcastdireitodigital.com.br. Até a próxima! Até a próxima.